Agora, vamos lá. Quando a gente está com isso em mente, né, agora a gente tem um ferramental suficiente para você pegar lá o exercício 2.4, que foi um exercício que você me pediu ajuda, que era sobre a divergência do sigma, e resolvê-lo, ok? Então a gente quer obter a divergência dessa equação aqui. Essa divergência é importante porque ela aparece bastante no conceito de fluido. Então, a gente tem que divergir ele. Agora, o divergente ele é um operador linear, né? Isso a gente vê lá em cálculo vetorial. Ou seja, o que isso significa? Que eu consigo atuar em cada um dos termos separadamente, uma soma de divergentes, então. E o que for constante vai ser permitido sair para fora, que não é atingido pelo divergente na prática, né? Então, para não perder muito tempo, eu vou copiar isso aqui e vou escrever div em cada um aqui. Aqui também. E aqui eu vou pôr o div em cada um dos termos. E também o mi. Pronto. Muito bem. Agora que a gente tem isso, a gente pode fazer cada um dos termos separadamente. Por exemplo, esse primeiro termo aqui. Vamos fazer ele. Só apagar esse div vermelho e colocar preto para poder dizer que esse cara aqui eu vou fazer de vermelho. Então, digamos que a gente tenha ele, né? Em notação de índices. A gente sabe, a gente já entendeu que a matriz identidade é uma matriz que atua apenas na diagonal principal, então uma outra forma de escrever ela no contexto de índices e não no conceito matricial é isso aqui, certo? Você Certo. não concorda comigo que se eu escrever desse jeito e se eu entender o delta de Kronecker como uma matriz, eu estou pegando exatamente o conceito, uma matriz identidade, uma matriz que o I igual a J. Então, Sim. exatamente isso, beleza. Isso vai ser importante no futuro. Então, por exemplo, se eu for fazer o divergente agora, né? Isso aqui foi um exercício que você pediu, hein? Então, estou fazendo para você. Se eu for fazer o divergente agora, vai ser a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Lembre-se que o divergente ele diminui o grau, né? Por isso que só está aparecendo um índice agora. Ele vai contrair nesse J uma coisa que era I e J, que era o nosso delta de Kronecker. Ok? Ok. Então, é assim que o divergente age. Agora eu posso passar, por exemplo, o delta de Kronecker para fora, porque ele não é um cara que depende de X, vamos dizer assim. Mas a pressão é. Ela é um coeficiente, mas ela não é constante, ela depende de X. E, como a gente tem o delta de Kronecker ali somando com o J, né? Vai ficar simplesmente isso aqui. Pressão por posição. Beleza? Então, resumidamente, a gente pode concluir que o divergente que nós estávamos procurando, que aparece naturalmente lá no equação, quando eu aplico o divergente dos dois lados, vai ser igual exatamente, veja só, a isso. Só que isso aqui você pode olhar e pensar, legal, uma derivada. É a derivada do pelo x. Mas como tem o índice, né, Rúbia? Significa que é uma... Uh, como é que eu posso te dizer? Essa derivada vai agir nas três direções, no x, y, z, né? E uma derivada que age nas três direções desse jeito, e lembrando que x, y e z aqui nesse contexto é como se fosse um vetor, né? Toda vez que a gente escreve isso com i aqui, se eu escrevo isso, né, é a mesma coisa que eu estou escrevendo isso aqui, certo? Sim. Já fizemos isso Certo. algumas vezes. O que significa que essa derivada que eu estou fazendo ali é uma derivada de um vetor. Ou seja, isso aqui se transforma num vetor. Isso aqui é um vetor. O índice só é vetor. Então, nós temos um gradiente. Olha só que curioso.
Né? Você deve Sim, lembrar que o gradiente de P. Sim, entendi. Exato. Legal, né? Então, é isso aí. Claro, tinha um sinal de menos lá na equação, mas o importante é esses cálculos aqui. Deixa eu pôr esse sinal para cá. Muito bem. É claro que eu gosto de mostrar para você as contas de vários pontos de vista. Esse foi um ponto de vista bem tensorial. Agora a gente pode ver rapidamente do ponto de vista vetorial, mas bem rápido, né? Ou matricial, sendo mais explícito. A gente tem essa matriz, quando a gente vê esse negócio, a gente sabe que é essa matriz. E se eu aplico o divergente dessa coisa, né? Vai ser dp, dx, dp, dy. Isso vai ser uma matriz, exatamente. Então, XP. É melhor usar esse negocinho assim, né? Que é mais rápido. Do que ficar colocando desse jeito aqui quando for só derivada parcial, porque a gente vai usar esse símbolo de derivada parcial que a gente acostumou lá no cálculo 2 só para tensor, beleza? Aqui, para resumir, quando for só derivada parcial, a gente coloca só o de Ronde, uma letrinha. E daí eu já sei que é só numa direção específica e assim vai, né? Pronto. Isso aqui é uma matriz, só que é uma matriz coluna, né? Ou seja, um vetor. Isso aqui pode ser entendido como grade. Sim. Maravilha. Então a primeira parte foi o primeiro termo. Agora vamos fazer o segundo termo, que vai ser bem simétrico com o próximo, já que um é transposto do outro, né? Então, bora lá. Vamos agora para o próximo. Grade de U e J. Né? Como apareceu grade, né? Já vou escrever as componentes desse grade aí. Vai ser isso. E agora, se a gente for fazer o divergente do gradiente, lá também, em cálculo 2 a gente já sabe que é nessa hora que aparece o Laplaciano, né? Então vamos fazer aparecer o Laplaciano. Divido o grade de U. Aplicando a derivadinha, né? Vamos dizer assim, o conceito é o mesmo do cálculo 2, cálculo vetorial. Eu não estou entendendo direito por que é du de I, du de J, não. Porque ninguém obriga, no primeiro momento, a que você derive o x só com x e o y só com y. Certo? Por exemplo, digamos que eu tivesse. Vamos fazer, né? Como se fosse um vetor normal, isso aqui. Por exemplo, um gradiente de um escalarzinho. Eu tenho um escalarzinho. Daí eu vou fazer. Só que esse escalarzinho ele depende de x, y, z. Beleza? Sim. Vamos chamar de czão para tu não confundir. É um escalarzinho. Por daí isso é uma função também, não tem problema. Na verdade é, né? Mas daí quando eu faço o gradiente, o que vai acontecer? Cx, ou seja, a derivada em x, né? Vou colocar assim. Certo? Certo. Muito bem. Isso aqui é o gradiente. Beleza? Beleza. Agora, a gente vai ter o quê? A gente vai fazer o divergente. O que o divergente faz? Ele pega cada uma desses termos e deriva de novo, só que exatamente na direção que ele está, né? Então, por exemplo, o primeiro termo vai ser em x, o segundo em y, o terceiro em z. Sim. E vira um escalar. É assim, quando a gente está falando no contexto de cálculo 2, né? Vira um escalar. Sim. O Laplaciano, ele é um escalar, né?
Beleza, esse aqui seria o Laplaciano. Agora pensa comigo. A gente não está exatamente falando de. ahn, a gente não está exatamente falando de um vetor aqui, certo? Até Peraí, porque peraí, quando. deixa eu só entender essa notação. Aí primeiro Essa você aqui? fez o gradiente e essa segunda você fez o divergente do gradiente. Exatamente. E isso corresponde ao Laplaciano, o Sim, divergente do sim. gradiente. Mas isso que eu fiz em preto aqui, só para você se localizar, eu só estou fazendo uma revisão lá do cálculo vetorial, beleza? Mas por que que você colocou um triângulo para baixo de novo aqui? Não seria o gradiente de novo? Não. É, O divergente. calma aí. É, o símbolo de gradiente é esse triângulo para baixo. Isso. Nabla. Por que que você Nabla. colocou ele duas vezes? Porque primeiro eu fiz só o gradiente. Então eu Aí usei ele depois você uma fez o vez. divergente do gradiente. Exato. Por que que você fez o símbolo do gradiente de novo? Não é o símbolo do gradiente. Os dois servem como símbolo de gradiente e divergente. Só que você pode reparar que aqui eu não coloquei o ponto, certo? Aqui eu coloquei o ponto. Então, é uma forma de escrever. Ah, Que entendi. foi a forma que eu aprendi, por exemplo, na graduação. Mas o teu professor, o teu livro aqui, ele prefere escrever grade e div, né? É, Mas é a mesma coisa, são só formas diferentes de escrever. Que nem entendi. aqui eu estou escrevendo derivada desse jeito. Você, lá em cálculo 2 aprendeu de outro jeito, né? Aquela divisãozinha, aquela fraçãozinha, né? Mas Entendi. são só formas, não se preocupe muito com isso. Tá bom. Bem, então tá bom. Então eu só estava te lembrando aqui, né, que no contexto de cálculo vetorial é isso. Então, o Laplaciano é esse escalar aqui, né? Agora, no nosso caso, né, aqui nós estamos em escalar, foco nisso. Só que no nosso caso, esse cara aqui, ele não é um vetor, certo? É uma matriz. É uma matriz. O U aqui ele é uma matriz. Então, nós vamos trabalhar com esse fato, né? Quando a gente olha para a equação original, né, nós estávamos falando de sigma, que é uma matriz, certo? Nós estávamos falando de identidade, que é a matriz de identidade. Então, esses caras, para manter a ordem de grandeza do problema, tem que ser matrizes também, certo? Eu até mostrei eles como matrizes na aula passada. Certo. Então, Deixa eu só te perguntar uma coisa. Esse U é um campo de velocidades? sim, Tá, entendi. o campo de velocidades, dá para entender dessa forma, beleza? Beleza. Até na aula passada, né, eu fiz como um exemplo de gradiente, o gradiente de U era uma matriz 3 por 3. Não precisa ser necessariamente uma matriz 3 por 3, né? Mas é uma forma de vê-la, né? De toda forma, também na aula passada eu defini isso aqui, ó, só para você se lembrar, né? Que era o grade de U, essa matriz 2 por 2 também, né? Sim, Que era escrita em termos de quem que são esses caras. Mas U de novo, infelizmente, né? Às vezes no cálculo vetorial, ou mesmo no tensorial, a gente escreve x, mas ele é o XYZ, né? sim. Então aqui no caso, o vetor, né? Ele era U e V, que seja. E suas componentes formando então uma matriz, né? Então, beleza. Agora, então o que eu estava te mostrando era isso, né? Quando a gente está no cálculo vetorial, esse cara ali é um vetor, mas agora ele é uma matriz. Então, quando eu acho o Laplaciano, ele não é um escalar, né? Aqui ele é um escalar. Porra. Aqui ele é um escalar. Vai ser um vetor, Lá né? vai ser um vetor. Então, quando a gente olha para os índices, né, a gente espera isso. Então, como você me perguntou sobre índices, né, a gente vai esperar contrações ocorrendo aqui, né, só para concluir o que eu estava escrevendo, né, vou te mostrar essas contrações ocorrendo, a gente vai ver que vai sobrar um vetorzinho. Então, por exemplo, aqui, né, na verdade, nesse ponto da conta, eu só escrevi a fórmula, né, fiz conta ainda. Agora a gente lembra lá do cálculo 2 que quando a gente tem derivada de derivada, a gente pode escrever assim, né? Derivada segunda.
Muito bem. Então, a gente tem esse cara aí. E aqui entra um ponto importante, né? Você não vai ver esse símbolo sempre no seu material. Você vai ver isso sendo escrito da seguinte forma. Laplaciano. Exato. Que é o delta. Entendi. Então, é só uma forma de escrever ele, né? Portanto, quando aparece lá o div do grade de U, na fórmula 24 lá, no problema 24, tem que aparecer isso. Muito bem. Beleza, então esse era o termo do div do grade de U. Depois a gente tem o div do grade do U transposto, não é mesmo? Sim. Então, aqui tem um ponto importante, né? A transposta, ela vai ser bem semelhante, mas vai acontecer uma coisa no fim importante. Então eu vou ter que fazer ela também. Mas é bem. Até vai ser uma forma de treinar aqui o que a gente acabou de ver. Grade de U transposto e J deu J deu X e. Então, se eu fizer o div do grade, né? A gente já sabe que vai ter que escrever essas coisas desse jeito. E aqui, note que, como nós estamos falando de índices, a gente tem a liberdade de fazer o que eu vou fazer agora, semelhante antes, né? Que é trocar os índices aqui, para que dentro eu fique só um J, o J, XJ, ok? Ok. Muito bem. Então, quando eu olho para esse cara aqui, com os mesmos índices, eu sei que vai ocorrer a soma, né, a contração, e como ele era um vetor, ou melhor, como ele era uma matriz, né, um tensor, a hora que eu faço esse tipo de derivada de contração nele, aqui no caso, nesse contexto de operadores diferenciais, eu vou ter divergente de U. Sim. E o divergente de U é igual a zero. Exatamente. E o divergente de U é igual a zero. No caso, né, mas é numa situação específica. É Quando o quando a gente. fluido é incompressível. Certo. Escoamento incompressível. Muito bem. Portanto, se a gente juntar, né? Certo? Certo. Maravilha. Então, a divergência, né, do tensor de tensões, que é o que a gente estava estudando, começando a estudar nesse contexto aqui de fluidos, essa divergência ela se transforma em dois efeitos. Primeiro, o gradiente da pressão. O que o gradiente da pressão faz? Eu te mostrei o gradiente na aula passada, né, como uma espécie de explicação vetorial de algo escalar. Eu até te mostrei justamente na pressão de um objeto na água, né? Então, o que que ele fazia lá? Ele empurrava o fluido no objeto, né? Então aqui é a mesma coisa. O gradiente de pressão ele empurra o fluido da pressão maior para menor. É, claro, lá o objeto era simétrico, né? Mas aqui é o que acontece de fato, né? As coisas são empurradas da pressão maior para menor. Enquanto o Laplaciano da velocidade, que é esse cara que apareceu aqui, ele vai representar o quê? Ele representa a difusão viscosa. Isso aí ajuda a suavizar a diferença de velocidade.
Beleza? É uma tecnicalidade aí da matéria, mas é importante saber. Beleza? Beleza. Então, difusão viscosa. Muito bem. Então tá bom. Então eu quero que você saiba, né, que essas obtenções ali foram puramente matemáticas, né? Coisas que você vai fazer tranquilamente no futuro. Só que tem um cara Nossa, é que muito difícil fazer essas demonstrações sozinha. Eu tô entendendo, mas eu não conseguiria fazer isso sozinha, não. tem bastante coisa para acostumar, né? Bastante coisa para acostumar. Então, mas não se preocupe muito com isso. Nesse primeiro momento aqui é mais acostumar com essa nomenclatura nova, né? Sim. Então, não se preocupe muito com isso. Eu acho na prática, na verdade, você como engenheira sabe bem disso, vocês veem um monte de matemática, mas no fim vocês só usam uma coisa bem técnica, bem específica lá da matemática É. aplicada para o que vocês precisam, né? Mas isso no Brasil, aqui na França, parece que eles complicam muito mais. Ah, tem bastante matemática aí, então. Aqui, pelo esse material que ele me passou, se for tudo assim, eu tô fodida. Nossa Senhora. É, mas é questão de costume, né? Uma hora tu vai acostumar, não se preocupa. Fazendo aula comigo ainda por cima, tá super tranquilo. E se você precisar de resolução de listas e coisas assim, eu também posso ajudar. Tá bom. Beleza? Ah, então eu vou continuar aqui. Tá. Vamos lá, então. O negócio é o seguinte. Então, agora a gente. Na aula passada, até mesmo, você me perguntou sobre a tal da derivada material, né? Quando a gente está na equação de Cauchy, a gente usa isso. du, desão U, né? Desão T. E não só derrom de U, derrom de T, né? E a gente poderia se perguntar, né? Por que essa derivada aqui não é suficiente? Já que é uma que a gente está acostumada e tal, né? Isso vem de algumas definições aqui. Por exemplo, o campo da velocidade, como você me falou agora há pouco, ele depende de x, y, z e t. Uma partícula do fluido, ele vai se mover então numa trajetória que depende do tempo. Uma partícula específica aqui. Partículas se movem suas posições no tempo. Sim. Muito bem. E então, a velocidade, vamos dizer assim, sentida, tu pode entender esse negócio também como uma velocidade sentida pela partícula, de certa forma, ok? Você pode até dizer que essa velocidade sentida depende da posição e do tempo, ok? Agora sim. É porque a posição em si, ela vai depender só da variação temporal, igual as equações que a gente vê no ensino médio, né? Sim. Agora, esse negócio aqui não. Esse negócio depende da posição, que depende do tempo, mas também depende do tempo. Ok? Sim. Muito bem. Então, o que que a gente está tendo aqui? Né? Uma espécie de função composta, né? Uma função que eu estou fazendo dependências de variáveis que estão dentro dela. Isso lembra cálculo um mesmo, né? Quando a gente É. está fazendo lá a regra da cadeia, né? A gente chama uma parte da função de U, daí se não der para derivar, a gente chama de V, uma outra parte, e assim vai, né? Chamava de G. G para chamar uma outra função, né? Então, sim. Então, o que que eu vou fazer agora aqui, baseado nessa lógica? Eu vou fazer uma regra da cadeia. Tipo regra da cadeia, tipo derivação implícita, assim. Então, você com certeza lembra disso. Eu estou pegando o U original que eu estou falando ali, agora eu vou fazer essa derivada aplicando a regra da cadeia. Então, eu vou ter esse primeiro termo, que é de fato uma variável que eu tenho direto ali, né? O U depende do tempo, só que o U, por sua vez, também depende das posições, que por sua vez depende do tempo. Então, como é que a gente fazia lá? Fazia du dx como derivada parcial, e agora multiplicava a derivada total dx dt. Isso. A gente fazia isso lá em cálculo 2.
Cálculo 1 também. Só que a gente não usava esse símbolo de derivada parcial. Então aqui eu vou trocar, né, os outros carinhas. Então aqui vai ser y. Nossa, eu tive que revisar a matéria toda de cálculo 1, de cálculo 3, para conseguir entender esse material. E eu não consegui ver, eu tive que fazer muito rápido. Eu não sei se eu consegui absorver tudo, não. É, tem que. E matéria de GAAL também, Geometria analítica. Aham, é. geometria analítica. Tem muita coisa para ver, infelizmente, né? Então. E assim, eu particularmente não te recomendaria perder muito tempo com revisão, pelo mesmo motivo que a gente estava conversando agora há pouco, né? Eles vão usar muitas coisas técnicas para lidar com a situação e não ficar perdendo tempo assim em matemática. Então, É, talvez seja melhor você ficar basicamente só no que a gente está vendo aqui, tentar aprender o que você precisa por meio do que a gente está vendo, né? sim. Então é isso. Show de bola. Agora, continuando aqui. Deixa eu pegar a próxima. A próxima parte, não é mesmo? Então, estou com isso aqui neste momento. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou entender o que é. Eu vou dar nome aos bois, para falar a verdade, né? Esse cara, eles vão receber. Não, melhor dizendo, esses caras aqui eles vão receber nomes específicos, né? Eu vou chamar de UV e W, os mesmos UV e W que eu defini na aula passada, que entravam como coeficientes ali na hora da conta, né? E na matriz. Então, essa expressão fica muito mais simples de escrever e vai ficar muito semelhante a algo que a gente também viu como teorema quando a gente estava estudando o cálculo vetorial. Tu vai ver uma Só que espécie de esse U teorema aqui. coeficiente é diferente do U de cima. Ah, sim, sim. Isso que eu estava te explicando agora há pouco, né? Isso aí. Então, o VW. E agora, se eu quiser escrever isso em notação vetorial, U de veja, T. são só nomes para facilitar na hora de escrever a matriz, tá? Como entradas lá, vai facilitar bastante. Então vai ficar aqui del U, del T mais U, ok? Então é isso. Agora, isso U aqui, vezes divergente de. O U está multiplicando. É um escalar, é um vetor, é um produto escalar do, do vetor U vezes o divergente vezes o U de X, U de Y e U de Z. exato, Mas por que está exatamente. multiplicando o U de novo? Aqui no fim, Eu entendi esse produto escalar aqui, mas por que está multiplicando por U de novo? no caso, esse U aqui, né? Isso. Ah, É, porque aqui é o divergente de U. de U, exatamente. Esses termos aqui, eles entram como essa parte da conta, Entendi, ok? entendi. Então, tanto o U que está dentro ali do divergente, como esses caras aqui, né, são U, são o mesmo U, o vetor, né? Entendi, Eles são entradas do vetor, beleza? entendi. Show. Então tá bom. Por sinal, né, eu faço com Nabla, mas o teu professor prefere fazer de outro jeito, né? Ele prefere escrever isso aqui como grade de U, né? É assim que vai estar lá no material, no teu material, beleza? Mas, pô, não seria o divergente de U? Divergente, por quê? Porque tá somando. Ah, é o grade de U, tá certo. É um vetor. Exato. Exatamente. Já está Entendi. se corrigindo, gostei. Muito bem. Então, agora que nós temos isso, né? Nós podemos ir para a próxima. Ou melhor, a gente pode interpretar isso aqui primeiro, né? Por exemplo, né, a gente olha essa conta e vai fazendo de qualquer jeito.
Mas a gente pode entender o que é cada um aqui, né? Esse cara aqui, a gente chama ele de aceleração local, né? Essa aceleração local tu pode entender como quando a velocidade de um ponto fixo, ela muda com o tempo, Sim, beleza? sim. É um tipo de forma de entender a velocidade, né? Velocidade não ou melhor, aceleração. Aceleração não é a variação da velocidade no tempo, então eu estou variando ali a velocidade que existe num ponto fixo. Em cada posição. Exato. Agora, essa outra aqui também é uma aceleração. Só que é o que a Só gente que chama de. é no espaço. Isso. É a aceleração convectiva, né? Que é quando a partícula ela se desloca para regiões onde o campo de velocidade é diferente, Sim, mesmo que o campo não mude com o tempo. Então, sim, como tu falou, é uma espécie de velocidade que ocorre por causa do deslocamento espacial, né? sim. Aceleração. Ok? Ok. Esse conceito, assim, ele parece meio confuso, né? Mas se tu parar para pensar, a aceleração é um negócio confuso desde do ensino médio. Por exemplo, eu quero que tu entenda porque tem a ver aqui, tá? Quando a gente tem um movimento circular, né? A gente chama essa matéria de MCU, movimento circular uniforme. Por quê? Ele é uniforme porque a velocidade é constante, certo? Beleza. A gente está aqui dentro desse círculo e sempre que eu for pegar aqui uma velocidade em qualquer ponto do círculo que seja, eu estou medindo o mesmo V, né? Ou seja, olha só que interessante como tem a ver com o que a gente está acabando de falar aqui nessa matéria. Estou trocando de posições, mas a velocidade no ponto é o mesmo, certo? Que nem a Certo. aceleração convectiva. Agora, por que que se eu tenho a mesma velocidade, num movimento circular a gente sempre tem a tal da aceleração centrípeta? Que a posição está mudando. A posição está mudando? De fato, a posição está mudando. Mas a gente tem aceleração, a gente entende aceleração no ensino médio como uma variação de Da velocidade. posição do vetor velocidade. Exato. Ou melhor dizendo, para ser bem precisa na tua fala, a direção, né? A A direção. aceleração centrípeta, ela serve só para mudar a direção do vetor, não é mesmo? Sim, isso. Então aqui, esse conceito de tu ter uma aceleração local e uma aceleração convectiva tem a mesma ideia, de uma aceleração, no caso, tangencial, certo? E uma aceleração centrípeta, Sim, sacou? A ideia é sabe? essa. Tanto é que lá no cálculo vetorial a gente faz isso, né? A gente chega numa expressão que nem a ver com física tem, né? Mas que um termo de derivada ali tem a ver com a aceleração tangencial e outra com a centrípeta. Beleza? Beleza. Então tá bom. Show de bola. Agora, né? Agora o teu livro ele faz um negócio lá muito chato que é a expansão de componentes. Eu vou, eu vou só te mostrar isso aqui, tá? Porque eu acho muito perda de tempo eu ficar escrevendo isso. E é bem intuitivo o que está acontecendo, né? Você vai ter termo pra caramba, mas são termos bem lógicos, né? Pro teu campo de velocidade aqui transposto, por exemplo, né? Você vai ter esses termos. E quando você vê um Dzão dt, dv dt, dzão v, dzão t e assim vai. Eu entendi essa expansão agora aqui. Tu entendeste? Ah, maravilha. Então eu não preciso ficar revendo esse negócio aí. Show de bola. Então eu vou para a próxima página. Deixa eu por aqui. Eu só não entendi uma coisa. Por que que tá negativo o dp dx? Pera. Onde exatamente? O menos, o menos um Final de sobre menos? cos del p del x. Onde que tu tá vendo isso no meu material aqui? Aqui você mudou quando você fez a pressão, a Aham. derivada da pressão, você mudou depois para No fim negativo. eu troquei o sinal, né? Eu
Na conta isso não apareceu, mas aqui na fórmula tinha um sinal de menos, lembra? Sim. Daí só para lembrar da fórmula, isso, mas na conta não. Então eu posso até pagar, não tem problema. Contanto que tu lembre depois que quando tem que pôr lá na equação, tem que pôr o sinal de menos, porque naturalmente tinha um sinal de menos nela, né? Aqui. Mas por que aparece esse sinal de menos? Sinal de menos é complicado, mas ele tem a ver com a característica da pressão, né? Ah, o que que uma pressão. Por exemplo, vamos fazer um ponto anterior mais simples de entender. Por que que aparece o sinal de menos nessa fórmula aqui, ó? Essa eu acho que eu sei, eu acho que tu sabe me explicar, né? Sim, porque está no sentido contrário à atuação da força, à Pronto, velocidade, pronto. à posição. Tá acontecendo a mesma coisa aqui, beleza? Entendi. Basicamente é isso. Isso é Pensa uma na mola, definição, né? ela aparece naturalmente, né? Mas sim, essa equação de modo geral ela é uma definição, né? Antes do divergente, né? Assim, fala que ela é uma definição é meio forte demais, ela aparece naturalmente na física, né? Mas sim, dá para dizer que ela é uma definição. Da mesma forma que dá para dizer que vovô ateu é uma definição, né? É por que que vovô ateu é uma definição? Porque a gente define que a aceleração é constante no problema, certo? Certo. Daí, integrando blá blá blá, chega lá. Mesma coisa aqui, a gente define algumas coisas. Por exemplo, pressão fixa, né? O funcionamento desse cara. E assim vai. O funcionamento do campo de velocidade. Né? Porque a gente está trabalhando com um campo de velocidade muito específico, né? É incompressível, aquela história toda, certo? Então Certo. daí a equação fica desse jeito. Entende o que eu quero dizer? Entendo. Então tá bom. Só deixa eu ir na cozinha rapidinho. Eu já vou começar agora a próxima parte, que é de fato a montagem da equação de Navier-Stokes, tá bom? Tá bom. Com ela a gente vai conseguir chegar naquela integral que tu me perguntou lá na primeira aula. Mas é rápido. Eu vou pegar uma xícara lá. Depois de 30 segundos. Pronto, como prometido. Então agora vamos para a tal da Navier-Stokes, a montagem dela. Rapidinho. A gente vai começar pela equação de Cauchy, que a gente estava falando até agora. Ok? Do exercício 2.4, a gente chegou nisso aqui. Ou seja, isso aqui já foi feito. Sim. Agora, como você pode ver, esse cara é esse. Então dá para fazer a substituição. Sim. A prova que tu teve ontem era dessa matéria? Não, era de francês, eu fiz prova escrita, super difícil, e uma Imagina. prova oral, e uma de compreensão oral, compreensão escrita e produção escrita. E uma prova de conversação. A de conversação foi mais tranquila, mas a escrita foi dificílima. E hoje eu fiz prova de inglês. Caramba. É para definir nosso nível, para ver os cursos que a gente vai ter que fazer de línguas. Que medo, hein? É. Ah, cara, ser julgado pela língua é complicado. Mas só de você enrolar no francês já tá bom demais, você é louco.
Eu não consigo nem fazer mais as lições do Duolingo de francês, de tão difícil que é essa língua. Parabéns. Ó, eu tô terminando aqui a equação já. Olha só que fácil. Então, a gente fez, eu fiz, né? A substituição ali, né? Eu juntei essas duas equações, ficou desse jeito. Daí apareceu esse termo aqui, que eu tô chamando de mi. Sim. Daí, ahn, a gente define esse cara aí como viscosidade cinemática, Eu ok? lembro disso. Beleza, e além disso, né, a gente com esse cara aqui, sabendo que o divergente é U, né, a gente chega num formato mais interessante para a fórmula que é essa aqui, né? Logo, caramba. Tu vai fazer mestrado, né? Não, fazer graduação. Ah, parte da É graduação. duplo diploma. Aí é massa, hein? É. Acho que na França nem tem mais mestrado. Tem o master. É um complemento da graduação. É, mestrado tem que ser entendido dessa forma mesmo. Pelo menos no Brasil. Ó, então, a gente chegou nisso, né? Rearranjando os termos, não é mesmo? Eu não entendi esse rearranjo, não. Ó, tipo, aqui tá esse cara aqui, Isso, entendi. certo? E aqui, que é esse cara, certo? Está esse, claro, com a viscosidade ali substituída. Beleza? São os mesmos termos, tá vendo? Não, Só, não entendi, não. O DUDT, essas duas coisas ao mesmo tempo? sim. Vamos lembrar de onde eles saíram, né? Volta lá, eu tô meio perdida. Essa aqui é a equação de Cauchy. Sim, Aqui a gente já viu hoje, ontem, na outra aula também. A gente também viu essa expressão aqui do divergente. entendi. Muito bem. Daí eu peguei essa expressão de divergente e joguei justamente ali, num sobre-rho. Aqui, Entendi. tá vendo? Esses termos. Opa, deixa eu pintar de outra cor ainda. Esses termos aqui estão aqui. Certo? Entendi. Beleza. Daí eu fiz essa pequena substituição. Muito bom. Daí, a gente também viu hoje, pô, a gente estava definindo isso até agora, certo? Isso, Essa é. fórmula aqui, né? Beleza, então é uma outra fórmula que a gente tem o Dzão de, Dzão U, Dzão T, né? Aqui mais associado ao campo de velocidade. Aqui a gente está associado mais a elementos físicos, não de posição. Agora eu peguei e juntei essas duas. Nossa, que difícil. Não, 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 não. Aqui foi a parte mais fácil da aula. O resto lá era difícil. É Eu tô só entender entendendo que você tá igualando as coisas, mas eu não tô lembrando direito de onde que saiu essas duas que são coisas. muitas coisas parecidas, mas Mas não se são muitas preocupe. coisas parecidas. É porque assim, infelizmente você está com pouco tempo, né? Acabou de chegar de viagem e tal. Mas o certo era refazer esses cálculos, né, depois da nossa aula. Quando você refizesse esses passos, você perceberia naturalmente essas coisas aparecendo, né? Eu vou pegar esse material que você está me mandando e vou ver com calma. O foco aqui é você entender o seguinte: a gente tinha uma equação para esses termos associados a elementos físicos, né? Para esse cara em específico, a gente até hoje trabalhou isso, né? Você estava me perguntando da definição. Fizemos a substituição para ficar com uma expressão mais direta, sem tensor definido, né? Como o tensor de Cauchy. Sigma, né? O sigma saiu aqui, certo? Tudo bem? Então é a expressão aqui do. Peraí, eu tô entendendo isso aqui.
né? Isso aqui é aquela integral. Calma aí. Não, Vai virar aquela integral, né? integrando esse du dt aí, e esse lado de cá é aquela integral no volume do divergente, mais a integral do campo é igual a aceleração. É. Mas por quê, né? Você não lembra do cálculo vetorial? Ou melhor, você não lembra lá no cálculo vetorial, mas no eletromagnetismo, mais precisamente, a gente não tinha as equações de Maxwell na forma integral e na forma diferencial, usando os teoremas do cálculo vetorial, o teorema da divergência, o teorema de Gauss, o teorema de Stokes lá. Então, por isso que até o nome aqui é Navier-Stokes, né? A gente consegue pegar essas definições aqui em derivada e escrever num formato integral. Ok? É bem natural isso. De novo, vai ser definição matemática, né? Mas é uma coisa que você consegue fazer tranquilamente, depois que você entende a matemática, tá? Tipo, quando uma pessoa que manja de cálculo vetorial olha para essa expressão aqui, ela sabe, eu vou conseguir escrever esse negócio por meio de integral, eventualmente, por causa dos teoremas. Teorema de Gauss da divergência. Stokes e da divergência, né? Porque o teorema de Gauss é o teorema da divergência. Ok? Né? Por exemplo, ó, eu tenho certeza que isso aqui você vai lembrar. Quando a gente está estudando lá, primeira prova de eletro, né? Física 3. A gente não tem essa formulazinha aqui, ó. Q sobre zero, né? Isso aqui era uma integral de superfície. Isso. Ou melhor, chamar assim, para ficar bem claro. Só que depois ele pega e fala pra gente o seguinte, ele fala que o divergente de E, acho que é isso que ele fala, né? O divergente de E também é esse cara. Né? Por quê? Porque existe um teorema aqui, o teorema de Gauss, o teorema da divergência. Beleza? Ou seja, são matemáticas que a gente faz naturalmente lá na física 3, que vem do cálculo vetorial, que transforma uma expressão de derivada para integral. Beleza? Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Mas sim, essa expressão já está no formato que você pode fazer isso eventualmente, beleza? Show de bola. Agora, com isso em mente, né? Claro, lembrando que o divergente é U, né? A gente vai ter então essas duas equações de Navier-Stokes aqui, só para deixar bem explícito, por num quadrinho. Dividir U igual a zero. E o negócio que eu acabei de escrever. Essas aqui são as equações de Navier-Stokes. Só que para o modelo incompressível, né? Viscoso, newtoniano, né? Adotado aí nesse teu materialzinho. Beleza? Da forma que o teu professor gosta de escrever. Agora a gente pode fazer uma interpretação física de cada cara, né? Por exemplo, talvez você possa até me ajudar em alguns. Isso aqui é o quê? Fisicamente falando. Variação da velocidade na posição. Fixa, exatamente. Que a gente chama de aceleração local. Esse outro aqui. Variação da velocidade na posição. A gente, na verdade, se a gente ficar assim, dessa forma, assim, talvez fique um pouco confuso. Eu prefiro entender esse negócio aqui como um transporte, tá bom? Fica mais no conceito de fluido. Transporte da própria velocidade pelo movimento, né? Que está mais associado com inércia. Ou o que eu estava chamando antes disso, né? Aceleração convectiva. Sim. Então, depois tu vai pegar, né, o material e o que eu tô falando. Esse negócio aqui, então. Veja que tem pressão nele, né? Isso aqui é uma pressão, certo? A variação da pressão maior da pressão menor. Note, essa equação, como a gente está conversando principalmente para os dois primeiros termos, se trata de aceleração. Então, se esse cara é aceleração, se esse cara é aceleração, esse aqui também tem que ser aceleração.
mas ele é uma aceleração causada por diferença de pressão. Ok? O gradiente ele traz, como o próprio nome diz, esse gradiente, essa diferença, no caso aqui de pressão. Sim. E nós ainda temos isso aqui, olha só. Eu já falei o nome desse bicho, né? Difusão. No caso aqui é difusão viscosa. Ele vai servir para, como posso dizer? Ele vai tender a suavizar as diferenças de velocidade no espaço. Beleza? Tu Beleza. tem, tu tem posições aí do espaço com diferenças de velocidade, ele vai atenuar isso, vai criar uma continuidade entre elas. E esse cara aqui, você sabe bem quem é, né? Gravidade, também é uma aceleração. Muito bem. E nós temos uma restrição para esses problemas que tu está estudando agora, né? Que é a incompressibilidade, né? A gente não tem essa expansão ou compressão volumétrica local aqui. Então, de certa forma, isso aqui é a segunda lei de Newton, né? Já que tá falando de aceleração, É a certo? segunda lei de Newton, isso mesmo. Exato. Só que aplicada a cada pequeno pedaço de fluido nesse teu problema. Cada um deles vai sofrer uma forcinha que causa uma aceleração. Beleza? O lado Beleza. esquerdo aqui dessa equação, ele está mais associado com a aceleração direta mesmo. O lado direito, ele está mais associado com elementos físicos que causam ela, né? Como se fosse, em outras palavras, A igual a F, MA, né? Igual a F, certo? Claro, Certo. todo mundo é aceleração aqui, mas o que eu quero que tu entenda é que é uma questão mais cinemática, né? O lado esquerdo é mais cinemático e o lado direito é mais dinâmico, porque está falando das causas desse movimento, beleza? Então, show de bola. Às vezes é ruim, né? De entender algumas coisas, por exemplo, por que essas equações aqui elas são tão difíceis, né? Esse cara aqui, por exemplo, ele não é linear, né? Então, a linearidade é uma coisa que a gente preza nas nossas contas, só que aqui essa equação não é linear. Então, a velocidade aqui, ela multiplica as derivadas da própria velocidade. Então, tu cria ali uma série de termos não lineares quando tu faz isso, né? São os termos que eu falei para você na aula passada, aqueles termos mistos. Sim. E a pressão e a velocidade, elas só estão acopladas aqui por causa desse cara. Dá para juntar por causa disso. Então, ou seja, é um problema que precisa de condição inicial, condição de contorno, mas é como funcionam esses problemas de operadores diferenciais, né? Desde lá do cálculo vetorial. Beleza? Beleza. Então, eu acho, né, que, tipo, fisicamente a gente fez as obtenções que tinha que fazer. O resto são aplicações, né? Tipo, escoamento entre placas. Deve ter lido um pouco sobre escoamento entre placas, né? Ah, não sei não. É uma aplicação disso aqui, tá? Então, provavelmente vai ter algum exercício sobre isso. Eu preparei alguns exercícios para quando tu tiveres tempo, tá? Eu vou te mandar no material que eu vou te mandar agora depois da aula, beleza? Tá bom. Então tá bom. Bem, acho que foi bem proveitoso hoje. A gente chegou nas equações que eu estava com dificuldade, Sim, fez tudo o que precisava, interpretação física, falando de cálculo vetorial e tudo mais, beleza? beleza. Então,